Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos novamente para continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje a gente vai para o item Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Então a gente começa com a questão 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? O espírito responde: sim, do mesmo modo que entre os homens, todavia o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Questão 292. Existe ódio entre os espíritos? Responde o espírito: não existe ódio senão entre os espíritos impuros. E são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Questão 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? E a resposta do espírito é a seguinte: não. Elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade, até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. E o Kardec faz uma consideração. Como dois escolares chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se mal-querer. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? A resposta é sim. Ela os leva a se distanciarem. Questão 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal aqui, neste mundo? E a resposta é: se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e de algumas vezes perseguir-nos até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Bom, a gente vê aqui nessas respostas, dá uma paradinha aqui, que o Espírito deixa claro que as desavenças entre os espíritos construídas aqui na Terra podem ser eliminadas só com o trânsito para a vida espiritual. Por quê? Porque a partir do momento que se interpreta que todas aquelas desavenças foram por contas materiais, por coisas materiais, bens materiais, posição, coisa parecida, rapidamente na condição de espírito, haverá um esquecimento, uma compreensão de que aquilo foi causado pela vida material. Porém, se os espíritos não forem minimamente desenvolvidos a ponto de partir desta para outra, não
se desmaterializarem, como eles falam, né? Ou seja, não perderem o vínculo com os sentimentos materiais, esses sim poderão guardar os rancores, as mágoas, os ressentimentos e, consequentemente, carregar isso para o futuro. A tentativa de prejudicar o outro quando se encarnar, né, para se desforrar, né? Que é típico do quê? Do espírito imperfeito, do espírito sem esclarecimentos. Por isso, né, mais uma vez, é necessário que durante a vida se pratique a reforma íntima. Né? Então, as pessoas que em vida têm ressentimentos, têm mágoas, têm rancores, têm uma postura, às vezes de inveja, às vezes de julgamento com relação às outras, que é tudo derivações do orgulho, né, do egoísmo, essas pessoas, quanto mais procurarem por fazer uma reforma íntima, menos sofrerão com a passagem para a vida eterna, né? Menos sofrerão quando forem espíritos, quando se despuserem desse corpo material. Vamos lá, questão 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? E a resposta é não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Então, uma vez criada na Terra, uma afeição real, né? Não uma afeição interesseira, né, baseada na vaidade, mas uma afeição real, né? Pela comunhão de ideias, comunhão de pensamentos, comunhão de ações. Então, essa daí é imortal, né? Ou seja, passou para outro mundo, continuará havendo. Questão 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Então é meio que retórica a pergunta, né? E a resposta é sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira, mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos, dos interesses materiais e do amor próprio. Então, mais ou menos aquilo que eu acabei de falar, né? Se você tem uma amizade alicerçada em interesses pessoais, né? Que é uma afinidade por vaidade, então, obviamente, que isso do outro lado vai ser desfeito, né? Vai perder o valor. Questão 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a qual se reunirá fatalmente um dia? Ora, isso aí também é meio retórico, né? Porque o espírito é completo, não tem esse negócio de metade, né? Mas vamos ver a resposta do espírito. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Pergunta 299. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E aí o espírito responde: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separada dele, seria incompleto. Né? Então, aquilo que eu havia comentado. Questão número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos
ou serão pela eternidade, ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? E a resposta vai. Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Então, o espírito responde: a simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Então, é muito taxatória nessa colocação do espírito com relação a essas perguntas do Kardec, que levam a tendência, né, de achar que um espírito depende de encontrar um outro aqui na vida, né, para se completar. Então, essa colocação do Kardec, que é própria, né, de um pensamento materialista, o espírito vem desmistificando, colocando que cada indivíduo, cada espírito é um indivíduo, ele é completo em si. Ele pode aumentar a sua evolução, diminuir a sua evolução, conforme compreende a ação do bem. Do contrário, ele fica ainda preso às sensações da matéria. E talvez isso seja o que dá a interpretação de que existe uma complementaridade entre os espíritos. Tá? Questão 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamento e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? E aí o espírito responde: na igualdade dos graus de elevação. Então, toda a identidade necessária, a simpatia, depende exatamente do nível no qual se encontra o espírito na senda da purificação. 303. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Não, isso é uma resposta bastante óbvia, né? E aí o espírito responde: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente. Seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que está submetido, permanece no mesmo estado. E aí o Kardec complementa a pergunta, né? Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Vamos ver essa pergunta. O espírito responde: certo, se um é preguiçoso. Olha só, dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo se um deles for preguiçoso. O que está dizendo aqui, né? Que o trabalho de evolução é um contínuo. Então, se um deles se tornar preguiçoso em progredir, né, o outro progride. E aí o que acontece? Eles deixam de ter aquela sintonia, né? Então, o Kardec faz uma consideração. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que a usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada a eles, expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Bom, então, né, aqui nós temos a colocação aqui do espírito, né, que, poxa vida, esse negócio de
viveram felizes para sempre. Tudo isso pertence ao quê? Ao mundo carnal. Uma vez na condição espiritual, os espíritos que são realmente amigos, afins, mesmo que difiram em graus de evolução, ainda podem se encontrar, claro que pode. O mais evoluído tem acesso ao menos evoluído. O contrário, não. Mas isso eles têm acesso. E é isso que vai fazer com que o menos evoluído tenha mais ainda um motivo para se aperfeiçoar, ou seja, para ir buscar a posição na qual o seu amigo, né, o seu par está localizado. Então isso vai trabalhando o espírito. E aí, ao longo de várias encarnações, esses espíritos podem estar aqui no plano terreno. E quando estão aqui no plano terreno, estão no mesmo nível. E aí, portanto, um desenvolver melhor o outro, a fim de que, uma vez do lado de lá da espiritualidade, ambos possam galgar o mesmo nível de elevação. Ok? Isso vai torná-los amigos para sempre? Sim, mas não perde-se a individualidade. Então a gente encerra aqui. Então a gente vai encerrando aqui. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar, inscrever-se no canal caso você ainda não seja inscrito, né? E faça um comentário, né? Escreva um comentário que você achou legal e que você acha legal fazê-lo, né? De forma que seja simpático o comentário, né? E a gente pode dar uma expansão a esse comentário. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.